Aos 15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Pernambuco, presentes os procuradores da República Cláudio Henrique Cavalcante Machado Dias e João Paulo Holanda Buquerque, compareceu o senhor Guilherme Pamplona Pascoal, CPF número 462-632-921, dígito 72, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Ana Lúcia Penon Gonçalves, OAB São Paulo 92951, e o Dr. Geraldo Vilaça Neto, OAB Bahia 18385, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Guilherme Pamplona Pascoal. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao sumário executivo do termo de colaboração número 13, referente ao tema Contribuições feitas por meio de Caixa 2 aos candidatos de Uruguaiana, Frederico Antunes e Rony Melo na campanha deputado estadual em 2014, pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões. O senhor pode iniciar. Em 2014, eu assumi o sul do país. Eu havia assumido a diretoria regional de São Paulo em 2011 e foi em começo de 2014 que o Fernando Reis me deixou responsável também pelos estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu havia recém assumido o estado, havia participado pela primeira vez na campanha de 2012, mas foi a primeira vez que eu havia tido qualquer tipo de contato com a campanha eleitoral. Em 2014, nas campanhas de deputados de Uruguaiana, dos candidatos ali do Rio Grande do Sul, houveram aí duas demandas que vieram do município até a mim, que é a do Frederico Antunes e a do Rony Melo. Frederico Antunes, o propósito das contribuições a deputados eram para manter a boa relação que a concessionária possuía no município de Uruguaiana. Houveram pouquíssimos apoios a deputado estadual, mas Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é a nossa única concessão no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que a Corsan, que é a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, possui uma rixa muito grande quanto aos serviços prestados por empresas privadas no setor de água e esgoto. Então, a gente precisava sempre manter uma boa relação institucional no município e no estado. Já operávamos Uruguaiana desde 2011, inclusive numa briga muito forte com a Corsan, que não nos permitia assumir o município, a concessão de água e esgoto. Era então um contrato que já estava em execução, já havia diversos investimentos sido realizados, existia uma equipe muito competente, mobilizada e madura e vários investimentos realizados. Em 2014, através do diretor local da concessão, o senhor Eduardo Frediani, que era o meu diretor, ele me passou duas demandas que surgiram.
O Frederico Antunes já era deputado estadual à época e já havia recebido outras contribuições do Grupo Odebrecht, de via oficial e não oficial. Houve a solicitação por ele que a gente apoiasse mais uma vez ele na campanha de 2014. O Eduardo Frediani marcou uma agenda minha com o senhor Frederico Antunes na própria Assembleia. Eu tive na Assembleia, no gabinete do senhor Frederico Antunes, para indicar o nosso apoio e confirmar que a gente precisava do apoio do Frederico Antunes. Frederico Antunes era da região de Uruguaiana, é um deputado influente e que poderia ajudar a gente a manter a estabilidade e equilíbrio na base do PP lá de Uruguaiana, que era um apoio que a gente precisava contra todas as adversidades que a gente passava. O Frederico Antunes se mostrou sempre favorável à concessão de Uruguaiana desde o seu início. Era uma pessoa que entendia, que conhecia o Grupo Odebrecht e sabia da nossa capacidade. Tive lá, ele entendeu a necessidade da necessidade que ele também apoiasse a gente com mais ênfase junto à base dele. Ele se deixou à disposição de ajudar, sempre se colocou a essa disposição e ajudou de fato a discussão com algumas personalidades de Uruguaiana. Nesse dia eu não passei para ele o valor da contribuição, foi uma reunião realmente que eu iria apoiá-lo, e fiquei de voltar. Depois de conversar com ele, eu levei a demanda então a Fernando Reis. Fernando Reis foi quem autorizou, concordou com o apoio e autorizou o pagamento de R$70 mil. O Fernando definiu esse valor, achou razoável R$70 mil, e encaminhou ao Eduardo Barbosa, que é quem consolidava sempre as contribuições. Numa segunda oportunidade minha, depois que eu recebi as informações do Eduardo Barbosa, eu me encontrei no aeroporto, avisei o Frederico Antunes que estava a caminho, e me encontrei no aeroporto com um assessor dele, que eu não me recordo o nome, mas sei que era um assessor dele porque eu havia estado também com esse mesmo assessor na Assembleia, que me foi apresentado, e passei os dados de endereço, senha, data e hora para esse assessor. Lembro que a entrega dessa espécie se realizaria em Porto Alegre mesmo, em algum endereço, mas lembro que era na cidade de Porto Alegre. Frederico Antunes foi eleito, de fato ele foi eleito, continua inclusive ainda como deputado estadual, e tem aí sempre, quando aparece alguma discussão, e sempre tem apoiado não só a concessão de Uruguaiana, mas tem apoiado o Grupo Odebrecht nas questões no Rio Grande do Sul. Quanto voltando um pouquinho ao Frederico Antunes, essa reunião que teve na Assembleia, quando foi? Ela ocorreu em junho de 14, junho de 14, foi no primeiro semestre, final do primeiro semestre de 14. E foi o Frederico que lhe procurou? O senhor procurou ele? Foi o Eduardo Frediani que recebeu a solicitação de que ele queria conversar sobre contribuição, e aí eu fui até a Assembleia conversar com ele. Lá na Assembleia você se registrou lá para poder entrar? Sim, lá eu me registrei. Tem um registro lá? Com certeza deve ter um registro lá na Assembleia do meu nome. Ok. Bom, em seguida o senhor disse que se encontrou com ele para entregar os dados de nome, senha, né, local, no aeroporto. Que aeroporto? Foi no aeroporto de Porto Alegre mesmo. Porto Alegre? Aeroporto de Porto Alegre. Mas não foi com ele diretamente, foi com o assessor dele. O senhor não recorda, né? Que eu não recordo do nome. Lembra quando foi? Isso foi... Olha...
agosto, final de agosto, meados de agosto. Aonde no aeroporto? Saindo do aeroporto, saindo do desembarque, à direita tem uns cafezinhos aqui assim. Foi logo, acho que no segundo ou terceiro café. Consumiram água? Consumi um café, uma água, Pagou o quê? dinheiro. Efetuou alguma ligação logo imediatamente antes, durante ou logo depois? Recebeu? E eu devo ter efetuado, porque geralmente quando você pousa, você sempre pega a mensagem, vê uma ligação ou outra. Sério. Ligou para ele também? O assessor? Não precisei ligar a ele, não. No dia da reunião na Assembleia, ele estou aqui, continuar? Sim. Na Assembleia, sim. Ok. Fez alguma ligação no dia da reunião na Assembleia, logo antes de chegar, durante, logo depois? Não me recordo. Ok. Só para concluir na parte então do Frederico Antunes, qual era o codinome dele? O codinome do Frederico Antunes, consultando o sistema Drauzio recentemente, era Zorro. Tá. Nessa primeira reunião, o senhor disse que esse dinheiro seria proveniente de Caixa 2? Não, eu não disse a ele que seria proveniente de Caixa 2, mas ele já havia recebido outros recursos do grupo de Caixa 2. Tá. Na segunda reunião, lá na sessão dele, isso foi mencionado? Foi mencionado, ele já sabia, quando eu entreguei a informação, ele já tinha conhecimento, inclusive, do procedimento. Ok. Pode continuar. O outro candidato que foi apoiado em Uruguaiana foi o Rony Melo. Rony Melo, na época, era vereador, era o vereador mais bem votado, um rapaz novo, atuante. Lembro que Eduardo Frediani elogiava muito o Rony Melo pela posição dele. Ele apoiava o serviço de água e esgoto, entendia da importância, sabia que com a Odebrecht Ambiental seriam realizados investimentos, diferentemente do que com a Corsã. Foi o próprio Eduardo Frediani que me ligou e disse que eu precisava conhecer o Rony Melo, que era importante, e que o Rony Melo gostaria de conversar sobre a campanha dele. Marcou então uma reunião em Porto Alegre, que eu não vou me recordar quando, mas lembro que era também entre junho e julho, talvez foi nesses mesmos dias que eu ia a Porto Alegre, nos mesmos dias, num hotel bem próximo ao aeroporto, se não me engano é um novo hotel. Quando eu cheguei, o Frediani já estava com o Rony Melo e um assessor. O Eduardo Frediani me apresentou o Rony junto com esse assessor. Eu então chamei o Rony para tomar um café em outra mesa, conversei sozinho com o Rony. A gente conversou sobre o saneamento, como é que ele estava vendo, como ele estava vendo toda essa discussão também sobre a pavimentação de Uruguaiana, né? Que a gente conversou sobre várias coisas, que havia uns questionamentos na cidade, e solicitou apoio para a campanha dele. Eu disse que ia levar a demanda dele até um superior para ver como que nós contribuiríamos. Disse a ele que a contribuição seria para a Caixa 2, isso eu disse a ele sabia já que a contribuição era de Caixa 2. Expliquei até a ele a razão, que era porque a gente era uma concessão, uma concessionária de serviços públicos e não podia contribuir oficial. Levei a demanda de volta, a gente se despediu, foi uma conversa rápida no lobby do hotel. Voltei para São Paulo, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte. Levei a proposta nos dias seguintes a Fernando. Fernando concordou, expliquei a ele quem era Rony Melo, ele concordou. Foi feito então, aí foi mais ou menos foi definido justo no mesmo dia, tanto a do Frederico quanto a do Rony Melo, as contribuições de 70 e 50. Levei aí, enviei, repassei então, quando eu recebi a informação de Eduardo Barbosa, que era quem consolidava, e recebi a informação,
repassei, devido à distância, repassei ao próprio Eduardo Frediani, que é o diretor de contrato, inclusive hoje lá também em Uruguaiana. Passei a ele a informação de endereço, senha, data e hora, e o Eduardo Frediani fez chegar até ao Rony ou ao assessor dele, aí eu não sei dizer a quem, a informação para retirada do valor também em Porto Alegre. O Rony Melo foi eleito agora prefeito de Uruguaiana, nessa última eleição de 2016. E ele tinha sido eleito deputado estadual? Não, ele continuou como vereador e agora virou prefeito de Uruguaiana. Não tive mais, nunca. Eu tive uma vez com o Rony Melo, foi essa a única vez que eu tive com o Rony Melo. Quando foi esse encontro lá no hotel? Esse primeiro encontro? Ocorreu entre maio e julho de 2014. Maio e julho. Era o senhor que estava hospedado nesse hotel ou os dois estavam hospedados? Ninguém estava hospedado no hotel. Foi só o jeito mais fácil, como era perto do aeroporto e eu tinha tinha algum compromisso em Porto Alegre, era no caminho para o centro da cidade. Ah, tá. Então vocês fizeram pagamento lá? Eu não. Talvez o Frediani tenha pago a conta do café, da água que estava lá. Eu não. Geralmente quando eu estou com os diretores de contrato, eles pagam para mim. Qual o codinome do Rony Melo? O Rony Melo, o codinome, consultando o sistema Drauzio recentemente, é BB. BB? BB, de bebê mesmo. Não sei porquê do nome do codinome. O senhor chegou a fazer alguma ligação direta com o Rony Melo? Nunca. Eu tive um contato com o Rony Melo, que foi esse contato que eu tive. Agora eu sei que ele era um vereador atuante, um vereador que discutia muitas questões da cidade, tinha uma interação com o Frediani, e ele era favorável, entendia a importância do contrato para a Uruguaiana e foi sempre um apoiador do contrato. E essa reunião de passar dados, o Rony Melo foi no hotel? Não, eu conversei com o Rony, foi na verdade sobre a importância do contrato. As informações de endereço, senha, data, hora foram repassadas a posterior pelo Eduardo Frediani. Aqui? Ou ao Rony Melo ou algum assessor do Rony Melo. Aí eu não sei quem exatamente o Eduardo Frediani. Tem. Eu que havia passado. Não é isso? Exatamente. Exatamente ao nome do hotel em Porto Alegre. Mas não foi não. Essa foi só para dizer que a gente ia contribuir, a importância da contribuição. Eu não tinha nem o valor ainda à época, que eu iria contribuir a ele. Depois que a gente passou as informações, que aí eu passei através do Eduardo Frediani. Sabe onde é que foi passado as informações para o representante dele? Não sei. Eu passei aí pelo Frediani, eu tenho certeza que aí eu passei pelo telefone fixo da empresa, porque o Eduardo Frediani sempre conversava pelo telefone fixo, pelo VoIP, passei a ele e ele encaminhou lá a informação. Sabe onde é que o pagamento foi feito? Não, sei que foi na cidade de Porto Alegre. O Eduardo Frediani sabia que essa senha que ele estava entregando era referente à doação? Imagino que ele saberia o que é, mas foi só um mero passador. Mas ele também não sabia do valor, não. Doutores, algum questionamento? Não. Tá. Guilherme, quer fazer mais algum esclarecimento? Não, obrigado. Então, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.